gente não tem pra onde ir. Pensei que o Luciano podia ajudar seu pai na pesca. Só por uns tempos. Ah, fica aí o tempo que quiser. Corina, Ô, tia. arranja a rede aí pro teu primo. Qualquer coisa pra vocês Precisa não, beber. Vou filha. sim, descansa aí. Ô, Corina. Te abençoe. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Tete a Tete no Lobby, nossa webinar do Curta Circuito, que esse ano completa 20 anos de exibições, e hoje com o nosso querido Walter Lima Júnior. Obrigada pela presença, Walter. A última vez que a gente se encontrou foi com a exibição da Lira do Delírio, alguns anos atrás, com o Tonico Pereira. E hoje a gente tem o prazer de ter você aqui de volta. Que bom. Queria agradecer à UNA pela parceria. Obrigada. Vocês são incríveis, são parceiros maravilhosos. E dizer que o Curta Circuito é patrocinado pela Tecar Fiat, Codense, Solidez e Sambatec. Esse projeto é através da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. Queria agradecer a presença de vocês e Andréia, minha querida curadora. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Bate-papo super esperado. Obrigada, bom bate-papo para vocês. Tá? Fé, magia e mistério do cinema brasileiro. Hoje, com os pezinhos na magia, no folclore da Amazônia, que é parte do Brasil, para quem não sabe, por favor, fiquem atentos. Antes da gente começar o bate-papo, eu gostaria de fazer uma homenagem, assim como o Walter Lima Júnior dedica ele, o Boto, a Mário Peixoto, eu gostaria de dedicar a sessão de hoje a Saulo Pereira de Mello, falecido recentemente pelo coronavírus. E o fato é que o Saulo foi uma das pessoas importantíssimas para a permanência do legado do Mário Peixoto, participou ativamente, aluno do Plínio Sequim de Rocha, na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, para que Limite existisse e a gente pudesse vê-lo e, tantos anos depois, esse senhor aqui que está conosco fizesse um filme e pudesse dedicá-lo a Mário Peixoto. Então, Walter, a primeira pergunta, o que tem do Mário no filme? Propositadamente ou não? Fluiu assim, naturalmente? Mário Peixoto? Sim. Não, ele não tem nada a ver com a história do Boto, nada. É porque foi um carinho especial. É um carinho, entendeu? Eu tinha dedicado Inocência ao Humberto Mauro, entendeu? Uhum. Aí eu estava no território, muito perto do território do Limite. Sim. Estava filmando ali na Baía de Angra. Ah, legal. Aí eu achei que eu deveria homenagear ele. Calhou. E, bom, além do Mário... muito o Saulo. Quando comecei a frequentar cineclubes, o Saulo era uma entidade, né? Uhum. E uma vez eu vi lá na Faculdade de Filosofia, ele disse assim para um grupo fechado, né, que ouvia e conversava com ele, depois das sessões da Cinemateca do MAN, lá na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, aqui no Rio, um dia ele mostrou um rolo do Limite. Rolo já restaurado, né? Porque o filme estava... Ele foi salvando o filme lata a lata. Lata a lata. O filme estava sob o risco de se incendiar, porque aquilo era sim. Nitrato, que é autoinflamável. Como tantos, né? A nossa produção do cinema silencioso, a produção silenciosa, grandíssima parte morreu, sumiu, né? Porque é um material muito inflamável e perecível pra caramba. 70% do cinema americano mudo. É bizarro a gente pensar nisso, né?
A gente tem a imagem assim de foto, reconstrução histórica, mas o filme em si, muitas vezes, a gente não tem mais. Então, é uma visão diferente, né, do filme. E no Eli Boto, a gente tem outros grandes figuras assim paternas do cinema brasileiro, né, que é o Lima Barreto, dessa vez não o escritor, a gente já citou o escritor em outras sessões aqui do Curta Circuito. Dessa vez, Lima Barreto, homônimo, diretor. Cineasta. Né? Cineasta. Grandíssimo cineasta. E a ideia de fazer o filme veio com a Van Jorico e ficou um tempo parada, anos assim, para ser feita. Como é que foi isso, Walter? Como é que você chegou a esse projeto? Foi o caso deles, entendeu? Eu tenho a impressão que o Lima Barreto era uma pessoa que ele era, em termos de produzir os seus próprios filmes, ou seja, levar adiante seus projetos, não financiar os filmes que ele não tinha recursos, mas levar adiante seus projetos. Ele era uma pessoa muito complicada. Né? Um cara bem complicado. Muito complicado. Muito difícil. Eu já conhecia o Lima Barreto, né? Eu trabalhei muito tempo na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, toda a implantação da Cinemateca. Eu estava lá. E ele era muito amigo de um crítico de cinema que era o diretor da Cinemateca, né? O Antônio Muniz Viana. E ele, inclusive, foi padrinho de casamento do casamento de Lima Barreto com a Araçari de Oliveira, que era mulher. Olha, não sabia. Ele era muito ligado. E um dia eu conheci o Lima Barreto, foi fazer uma visita ao Museu de Arte Moderna no Rio. Eu conheci ele. Mas eu conheci ele contando as histórias, né? Uma pessoa interessantíssima. Com aquela distância toda. Ele falava encenando, fazendo a cena, entendeu? Sei. Interpretando os personagens. Um dia, quando estava lutando para preservar a possibilidade de terminar o Chico Rei, que demorou muito tempo, uma luta infernal para se conseguir aquilo. Um dia eu estou lá na Embrafilme e vejo no jornal uma notícia a respeito do Lima Barreto, que ele estava como indigente num hospital de São Paulo. Sim, ele faleceu lá. Me deu um susto quando vi isso. Eu falei, cara... Loucura. Primeiro, eu estou ali sentado, lustrando um banco ali da Embrafilme, entendeu? E, de repente, vejo essa coisa no jornal, na Folha, no Estadão, sei lá, entendeu? E você fica, eu me chamo Lima, né? Então, eu já fiquei assim, que história. Vai que acontece aqui comigo. Cinema brasileiro é cheio de dificuldades, então você fica assim, me senti, sabe, próximo dele. Não só porque eu, ao contrário do que muita gente no cinema brasileiro faz muita gente faz em relação a ele, Lima Barreto, eu admirei muito ter visto o Cangaceiro. Eu não vi uma vez, eu vi várias vezes. Foi o primeiro filme brasileiro que me deu a sensação, um filme na época que eu vi, né? Eu, adolescente, que era um filme, entendeu? Um filme assim brasileiro, sabe, que falava de coisas brasileiras e que tinha um glamour, um charme de cinema, sabe? Eu gostei do filme. Depois, na minha geração, muito pouca gente gostava. Achava que o filme era um filme pedante, que era isso, que era aquilo. E o Barreto ficou, de alguma maneira, com uma fama de meio uma pessoa petulante, chata. Sim, meio, sabe, isso não foi bom para ele. Mas eu, por causa daquele anúncio, fui à direção da Embrafilme e disse que deviam resgatar, ajudar ele a sair dali, daquele Entendi. entendeu? E
Aí me disseram isso na hora, mas quem vai lá tratar disso? Ele é uma pessoa insuportável, eu não sei. Quem falou isso foi o Calil, que era o diretor da Embrafilme, né, naquele momento. Aham. Eu falei, eu vou. Dá uma passagem aqui que eu vou lá em São Paulo ver ele. E outra coisa, ele tem vários roteiros. Vocês podem ajudar ele, sim. Vocês compram os direitos dos roteiros, editam os roteiros, entendeu? E dão ajuda para ele, tirar ele dali dessa indigência. Aham. Ele estava no meio de uma reunião, ele ficou assim, me olhando assim com a cara de que eu tinha me metido na reunião dele, né? Eu entrei assim, fui lá e falei, pronto. Entendeu? Depois, dane-se, vamos ver o que rola. Aí ele deu a passagem, eu fui lá. Foi assim que eu fui ao ponto do Inocência. E nunca eu estava conversando com ele, ele apontou um baú, entendeu? E falou assim, eu tenho todos esses roteiros que estão ali. Eu peguei os roteiros dele, entendeu? Levei os roteiros para o Rio para a ideia de que se editasse os roteiros. Sei. Entre eles, um roteiro fininho, entendeu? Com a menos um roteiro do que um argumento, entendeu? Um argumento um pouquinho mais gordo, mas não era um roteiro assim, como era o caso do Inocência, não era. Era o do Boto. Então, era um projeto que ele teve, entre tantos projetos que ele teve, ele tinha aquele, provavelmente na época, logo depois do Cangaceiro, ele tinha esse projeto. Era um Você livro. ficou ali gestando 30 anos, né? Por aí. Ele ficou né? com aquele roteiro parado. Ali. Tinha um que ela chamava O Mal Olhado, interessantíssimo. Olha, Tinha tem a ver com o Boto, né? Essa coisa, né? Tinha um outro chamado O mágica. Aprendiz de Cangaceiro, que é uma comédia interessantíssima. Uma comédia? Uma comédia. Tinha vários roteiros. Dava para editar um livro de roteiros assim com uns 5 ou 6 roteiros. E o que você achou dele, Walter? O que você achou dele? Ele estava bem fisicamente? Não. Ele estava deitado, não podia levantar. Tinha uma dor na coluna que imobilizava ele, entendeu? E ele estava num lugar que era uma espécie de uma clínica de doentes mentais. Mas ele estava realmente ele fora? Ele já tinha saído do hospital de indigentes. Que loucura, gente. Um amigo dele, marido da senhora que fez o livro Sim a Moça, que é um filme que é contemporâneo do Cangaceiro na Veracruz. Sim, da Veracruz também. Um amigo desse cara, e esse cara, quando soube dessa notícia, foi lá e tirou ele do hospital, do asilo de indigentes, né? Não, um hospital, ele estava na indigência total. Sem poder se levantar, imobilizado por aquela dor na coluna. Também. Aí eu fiquei com aquele roteiro, depois eu falei para o Luiz Carlos Barreto, falei assim, vamos fazer esse filme, porque é tão interessante essa situação que ele propõe, né? Resgate desse arquétipo da nossa sexualidade, né? O Boto, a natureza que se transforma num homem, né? Que vem seduzir as menininhas da beira-rio, entendeu? É uma ideia muito rica, muito interessante, né? Sim. Anos mais tarde, o cara fez, o mexicano lá fez O Peso da Água. Não é um Monstro da Lagoa Negra reeditado? Sim, totalmente. A gente tinha a possibilidade disso, entendeu? Um clique para algum espetáculo que trabalhasse com a ideia do mágico, entendeu? Do fantástico. Aí eu propus ao Barreto isso, e o Barreto topou. Eu fiz isso uns 2 anos depois de ter feito Inocência. Com a mesma equipe, aliás. Quer dizer, com a mesma equipe, não, mas com
o fotógrafo do filme e algumas pessoas que tinham trabalhado comigo antes. E aí, para os diálogos, você chamou o Afonso Romano de Santana. Não. Afonso Romano de Santana é o seguinte. Hum. O Afonso, o diálogo, eu reescrevi o roteiro dele, do Lima Barreto. Sei. Sucinto, entendeu? Era muito sucinto. Muito sucinto mesmo. Então, tinha muita descrição, tudo, mas não era um roteiro como era o caso do Inocência, um pouquinho mais, sabe, denso. Não era bem sucinto. Como você falou, tinha mais cara de argumento, né? É mais um argumento do que qualquer outra coisa. Quando eu pensei na estrutura do filme, eu pensei numa narrativa de pescador, que aquilo pudesse estar sendo contado. Aí é o papel do Rolando Boldrin. Exatamente. Entendi. Então, esse diálogo tinha que ter, ao mesmo tempo, eu achava que devia ter um certo compromisso com uma poética, entendeu? Que não chegasse à ideia de um realismo, entendeu? Que está nos diálogos do filme, mas que a gente tangenciasse, entendeu? Um território poético. Por isso que eu chamei o Afonso para ver. Uhum. Eu já conheci o Afonso, então eu tinha contato com ele e mostrei o filme para ele, entendeu? E a gente fez. Ele fez um desenho das narrativas do pescador. Aí eu mostrei para o Rolando Boldrin. O Rolando Boldrin trabalhou nele mesmo naquilo, que ele é isso, né? Ele gosta de um contador de causo. Né? E aí ele refez. Aquilo foi um trabalho em comum. E é legal para quem for ver o filme, para quem ainda não viu. E mais o Rolando Boldrin. É legal porque o Rolando não aparece a figura dele. A câmera dialoga com ele, né? A gente ouve a voz. É a câmera que ele é a câmera. O Marcos Palmeira e o Tonico Pereira falam com ele. Exatamente. Né? Eles ficam, são pescadores, né? E a gente ouve o Rolando Boldrin. E essa sacada foi, tipo, durante a filmagem ou você já tinha previsto isso? O Boldrin vai ser tipo uma figura oculta aqui. Não, eu tinha a ideia de que aquilo era, em primeiro lugar, porque eu gosto do Rolando Boldrin. Então, eu via muito aqueles programas do Rolando Boldrin contando causa, entendeu? Ele está vivo até hoje, eu não sei se ainda existe aqueles programas, mas faz falta, né? Se não existe, faz falta, porque aquilo tinha uma temperatura de Brasil ali muito forte. Era interessante esse programa. Mas eu, quando filmei, eu pensei no narrador ser a câmera. Você vê que eles falam para a câmera. Sim. Eles falam para a câmera. Mas eu pensei, desde cedo eu achei que ia ser o Rolando Boldrin. Depois eu falei com o Rolando Boldrin, entendeu? E ele topou. A ideia de ter um narrador é o seguinte: o que a gente está contando é uma história que tem um pé no imaginário, no fantasioso, no lendário, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma história de pescador, entendeu? História de um cara que amplia aquilo que conta. Né? É a clássica história de pescador, né? Que aumenta o tamanho do peixe que pescou, coisas assim. Eu falei assim, bem, eu acho que eu vou traduzir isso para um público de cidade, entendeu? Que tem essa visão do mitológico através das histórias exageradas do pescador. Eu acho que eu vou aproximar, porque para o público lá de Belém, São Luís, as pessoas estão acostumadas. Estão acostumados, Eu, por exemplo, conheci na Baía de Guanabara, eu, garoto, em Niterói, a Baía de Guanabara era cheia de boto. Mas o boto dali é diferente daquele boto de lá. Boto de rio. Não é o mesmo boto. Mas é o boto. É boto.
Então, a minha visão de Boto era totalmente diferente daquela, entendeu? Eu, na verdade, quando eu era garoto, por exemplo, se eu entrasse no mar, eu sabia, tinha muito boto no Baía de Guanabara. Então havia entre a garotada uma visão assim, se você estiver se afogando, ele vem te salvar, ele te empurra para a areia. Olha, é o contrário, né? O boto é o mocinho, né? Era exatamente o oposto, era como O se fosse oposto. um amigo, um salvador. Entendeu? Sim. E ali não, o boto, ele é Ele é essa ardiloso, né? Ele é um cara ardiloso, é uma figura, não é um cara, é uma figura ardilosa que invade a privacidade das famílias, devasta o lar, leva para o mau caminho. Né? O boto, o animal, ele tem um pênis. Então, ele é um mamífero. E, ao mesmo tempo, ele tem muita história de boto que sente o cheiro da mulher e pula dentro do barco, sabe? Coisas assim, entendeu? Existe no imaginário deles lá, amazônico, entendeu? Esse tipo de história, que pode ser exagerado ou não. Mas e aí você entrou nessas histórias, você teve que fazer uma imersão nisso. Existe lá no imaginário deles, entendeu? Nos lendários, nessa coisa arquetípica lá do personagem, personificação disso, de nossos traços de sexualidade, sensualidade. Agora, tem um outro dado que é o seguinte: o boto é alguém que vem de fora para seduzir a pessoa que mora ali, a Índia. Esse personagem que vem de fora não é peixe. Esse personagem é o colonizador. É alguém que vem do além-mar e corrompe culturalmente aquelas figuras. Entendeu? Há uma simbiose entre o imaginário caboclo, entendeu? Indígena, entendeu? Né? Do contato com a natureza, o boto incorporar toda essa invasão, né? A explicação de onde vem essa figura. Esse homem bonito que chega e leva um padrão de mulher. Eu achei legal no filme, porque é a mulher do boto. São solteironas, caladas. São pessoas que tiveram filhos sem pai, né? E o filho do boto é aquele que não teve pai. É uma justificativa. Ele é filho de boto. Filho de boto. Ela ficou grávida de alguém. Diz que foi o boto. Sabe? Não foi nenhum pescador, nenhum cara daquela zona. Entendeu? É uma explicação. Uma estratégia, né? Que protege, exatamente. Sim. Esse universo todo era um universo que, para ser trabalhado, entendeu? Eu não iria para a Amazônia. Então, de cara, o Barreto já considerou isso. Olha, não adianta a gente tentar fazer uma coisa dentro de um espaço realista, porque nós não temos condição de sustentar um esforço de produção nessa área, com todos os riscos que tem, entendeu? Que tem riscos, né? O aumento do rio, as vazantes, tudo. Então, eu escolhi então Paraty. Eu tentei encontrar um local que ele, no argumento dele, citava, entendeu? Mas eu fui nesse local lindo, um local. O Lima já citava Paraty? Ele citava um local. É mesmo? Legal. Ele citava um local que era como é que chama aquele local? É no litoral de São Paulo, um lugar chamado Cananéia. Esse lugar, Cananéia, é um lugar bem próximo da divisa com o estado do Rio. É um lugar onde, inicialmente, pensaram em fazer a usina atômica, que depois foi levada para Angra. E ali virou um santuário que é preservado pela Marinha. É lindo o local. Tem uma cidadezinha antiga,
entendeu? Tem um estuário de rio e muito boto. E os botos entram pelo rio, saem, tem muito boto. Tem uma fábrica de enlatamento de sardinha. É muito, muito interessante o local. Mas não tem estrada. Não tem Entendi. estrada. Para produção ia 80 quebrar vocês, né? quilômetros sem estrada. Entendeu? Ia quebrar. Uma estrada horrorosa. Né? Uhum. Tem estrada, tem, mas uma estrada horrível, que não tem asfalto, que ainda é cheio de buraco. Isso criou um impedimento para a gente. Assim, nós vamos Sim, sim. calcula, se chover, a gente vai ficar isolado nesse local. Aí eu fui chegando para onde eu já conhecia, Paraty. Paraty. Eu já tinha estado, já tinha filmado em Paraty 2 vezes, até no Chico Rei tinha filmado lá. Eu filmei Chico Rei lá e em Ouro Preto. Então, e tinha filmado já o Brasil ano 2000 lá. Eu conhecia bem Paraty. Conheço bem, adoro Paraty. E é um local que tem uma polivalência. Fora cinematográfica também muito grande, né? Polivalência total de locação. Tem legal. mata, tem rio, tem cachoeira, tem cidade, entendeu? Tem estrada, tem estrada antiga, o velho caminho do ouro, entendeu? Tem o passado, tem o presente, tudo é muito rico aquilo ali. E muita gente filmou lá, né? Muita gente. Sim, muita gente. E a gente fez lá, em um lugar chamado Paraty-Mirim. É interessante ver, Walter, pelo que você está falando, quando o Lima começa com essa ideia, não tinha essa raiz indígena, né? Essa raiz indígena foi você que trouxe. Não. Essa raiz... A história não é dele, a história é do Oswaldo Orico, pai da Vanja Orico, que era um diplomata brasileiro de lá, do norte, entendeu? Paraense. E ele tinha um conto, várias histórias da Amazônia, entre eles histórias sobre o boto, entendeu? Então a ideia foi da Vanja Orico por causa do pai. Ela pegou a ideia do pai e deu para o Lima Barreto, com quem ela tinha feito o Cangaceiro. Isso que eu ia falar. Quem estiver vendo a sessão, tentem ver depois o Cangaceiro do Lima Barreto, porque a Vanja Orico, de quem a gente está falando, é a atriz do filme. O pai dela que teve essa ideia e depois... Ela faz um personagem no boto. Ela joga os búzios. Onde? É a dos búzios, sim. Aquela mulher, aquela é a Vanja Orico. Aquela, tá. Sim. Ela morreu. Ela tem mais ou menos uns 2 anos que faleceu. Faleceu há pouco tempo. Sim, faleceu há pouco tempo. Mas aquilo foi uma aventura assim, muito interessante, sabe? Porque a gente foi meu segundo trabalho com Pedro Farcas. Então era um filme... Eu entendo o Boto de uma maneira assim, eu acho que o Boto ao mesmo tempo é um filme de fantasia, mas eu acho que essa é a ideia que ficou em mim. Eu não sei se é uma coisa realizada, mas era como eu imaginava, entendeu? Quase um filme de terror. Então, os tempos internos do filme, sabe? A atmosfera, sabe? Uma sensação de estranheza, entendeu? E o Boto, ele passa isso. O personagem do Richelli tem uma coisa negativa ali, de alguma maneira. Ele não é só não é só o galã bonitão pegador. Assim, ele tem uma coisa do mal, né? Ele tem uma relação ruim com o filho, né? Engraçado que o filme pode falar. Quando o filme foi exibido, no cinema principal que estava sendo exibido, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não sei se foi na estreia do filme, deve ter sido a estreia do filme, estava o Ivan Cardoso. E eu estava assim, do lado sabe, não sentado nas poltronas, mas na área que dá acesso dos espectadores à área onde tem as poltronas, eu estava ali atrás, entendeu?
das poltronas. E aí, de repente, chegou o Ivan Cardoso, e o Ivan Cardoso falou para mim isso. Isso é um filme de terror, Walter. Eu falei, porra, você matou a pau. Eu acho também. Ele nunca me disse isso, só ele que me falou isso. Tem uma coisa maligna ali por trás. Agora, acho que tem. Walter, como é que você chegou ao Richelli? Porque eu não sei se você sabe, mas a nossa querida diretora da Mostra Curta Circuito, a senhora Daniela Fernandes, ela ficou muito empolgada, posso dizer assim, com o aspecto anatômico do protagonista, o Carlos Alberto Richelli. Então, em homenagem a Daniela Fernandes, eu queria que você falasse um pouco como é que você chegou ao Richelli para esse papel de protagonista do filme. Eu pensei inicialmente no celular. Porque eu acho que o celular tem cara de peixe. E depois, você acha que o Boto tem tudo a ver com isso? Eu tinha ficado muito amigo. Eu sou muito amigo dele. Por causa da inocência que vocês tinham Até feito hoje, eu juntos. me relaciono com ele. Uhum. Eu falei com ele. E ele topou fazer. Aí foi fazer uma peça com a Fernanda Montenegro, chamada Fedra, onde também trabalhava a Cássia Kiss. E aí ele veio dizer para mim, Walter, eu não posso fazer o filme, porque isso significa que ele estava em temporada, teria que ir a Paraty e voltar para fazer tudo. Não daria. Então, Todo dinheiro. E eu fui ver a peça dele, eu fiquei encantado com ela. Já tinha conhecido a Cássia Kiss na televisão, não conhecia ela. Mas aí eu fui ver a peça e eu fiquei encantado com ela. A gente saiu conversando. Eu chamei ela, então eram duas pessoas da mesma peça. Aí ele me falou que não. Quem me sugeriu o Richelli foi o Lauro Escorel, fotógrafo. O Lauro Escorel tinha feito um filme com o Richelli, e esse filme, quem tinha feito o roteiro, eu tinha feito o roteiro do filme. Era um filme sobre um cineasta gaúcho. Como é o nome do filme, meu Deus? Fez com... Tinha ele, a Fernandinha, Débora Bloch. É um filme sobre esse cineasta gaúcho, dos primórdios do cinema gaúcho, entendeu? Do cinema mudo ainda, início do cinema falado, que é um cara que... Eu não me esqueço o nome do filme, vou me lembrar. Mas é um filme muito interessante. E o Richelli faz... Sonho Sem Fim. Esse, Sonho Sem Fim. Maravilha, Walter, obrigado. esse quem acabou de falar é o Adilson Marcelino, querido amigo, pesquisador, multimídia, tudo de bom. E foi ele que escreveu o texto do Ele e o Boto para o nosso catálogo. Então ele está hoje como convidado também, é um senhor pesquisador de se tirar o chapéu. Assim. Que bom. Eu quero conhecer esse catálogo, hein? Tá bonito, ficou lindo, ficou lindão. Mas ele tinha feito esse filme, Sonho Sem Fim, e ele me disse, olha, o Richelli primeiro uma grande figura humana, entendeu? Fácil de se relacionar com ele, entendeu? E ele é uma pessoa extremamente disponível. Ele não está fazendo teatro, não está fazendo televisão, nada disso, não. E um cara muito bonito, né? Sim. Falei, tá, vamos lá. Falei com ele, eu conheci Richelli por telefone. Eu liguei para ele, mandei o roteiro para ele e levamos umas 2 horas falando no telefone. Depois falamos mais outras não sei quantas horas. Toda vez que a gente falava, levava um tempão. E um dia a gente se conheceu, né? Assim, proximamente. Né? Quando eu comecei a ver o elenco aqui no Rio, a selecionar o elenco, aí ele veio. Eu tive uma aproximação física com ele próximo. Mas ele foi
maravilhoso no filme. Maravilhoso. E a preparação também corporal, né? A linguagem corporal Ele veio dele. para a preparação, ele já fazia com o Klaus Viana ele trabalhava com o Klaus Viana lá em São Paulo, entendeu? O Klaus tinha tido uma experiência com teatro no Rio de Janeiro, mas depois ele se deslocou para São Paulo e eu, coincidentemente, comecei a trabalhar toda a preparação física dos atores com o filho do Klaus, um cara maravilhoso que já não está entre nós há algum tempo, morreu de uma maneira trágica, mataram ele, Rainer Viana. E o Rainer era quem preparava os meus atores. Então, o Rainer aqui e o Klaus lá, a gente criou uma síntese do que eu fazia. Ah, legal. O Rainer aqui, o Rainer com o Klaus lá. E quando o Richelli chegou para mim, ele chegou totalmente ligado naquilo que eu estava já fazendo com os atores, entendeu? E ele contribuiu muito para o filme. Não só ele, como o Kim, o filho dele, que era bem pequenininho, que hoje em dia é um produtor, trabalha com ele, acho que vive nos Estados Unidos. O Kim nunca mais viu o Kim, mas o Kim era bem pequenininho e o Kim foi o inspirador do Richelli para aqueles saltos. Interessante. Porque o Richelli ficava treinando aquela corcoviada. Aquela corcoviada, sei. Em Paraty-Mirim, e o filho ficava na areia, imitando ele, que estava dentro d'água. Ele percebeu que o filho andava, pulando. Ele pegou aquilo do filho. Porque na hora que ele corre dos pescadores, fica bem nítido, né? É uma coisa, ele vai meio saltitando, assim, meio flutuando. E trouxe uma coisa assim da brincadeira. Sim, humor, nítido. Né? Da inocência, né? Da inocência. Sim. A maneira dele olhar, quer dizer, ele podia ser uma figura mais trágica, mais dramática, porque ele tem um significado da morte, né? E se as pessoas se apaixonam e ficam enlouquecidas, porque isso a lenda é assim. Né? Você vê que a Dira, ela vai ficando... A personagem da Dira Paz é o que acontece com ela, exatamente. A própria Cássia, com aquele olhar duro, obsessivo, também era uma pessoa meio enlouquecida. Tem um aspecto de loucura naquelas pessoas. Sim, muito forte. Mas ele, com essas lições que o Kim trazia para ele trouxe um lúdico, sabe? Uma compreensão do personagem através da inocência, da natureza, entendeu? Da uma coisa pura. Sim. Eu acho que o filme sem ele seria certamente outra coisa. O filme com celulares seria totalmente diferente. Totalmente diferente, com certeza. Totalmente. E pouco depois até ele estoura no Vale Tudo, né, Walter? Hein? Pouco depois o Richelli acaba estourando na novela. E aí virou um fenômeno, né, nacional, né? Era antes ou depois aquilo? Antes? A novela foi 88, o Boto foi 86, né? 86, 87. Por aí. Eu lembro, eu era bem menina e a gente associava muito o filme do Boto, né, ô Daniela Fernandes? Está sorrindo aí, né? Ficou vermelha, né? A gente associava muito a figura do Richelli ao filme, que fez muito sucesso entre nós, menininhas da época, e a novela. Então, casou, né? Calhou bem. Eu gosto dele, acho ele uma figura ótima, sabe? E como ator também ele está muito bem. Né? Essa questão que você falou, realmente. É legal saber que tem esse pano de fundo do filho, né? Trazendo essa coisa mais pura, né? Mais ingênua. Porque você vê, por exemplo, no filme, você vê, compara ele ao Ney Latorraca. Porque Ney Latorraca é um ator, né? Ele nunca deixa de ser ator. Ele é ator o tempo inteiro, Ney Latorraca. Ele vai pegar um táxi, ele é ator. Ele chega em casa, ele é ator. O tempo inteiro ele é ator. Ele está sempre
representando, ele vive a intensidade da possibilidade de representar para os outros. Ele é feliz assim. Sim, sim. Richelli não. Richelli é uma pessoa. Entendeu? É uma pessoa. É um cara que tem muito humor, é muito atento, muito curioso nas coisas e é um cara atencioso, sabe? Muito educado, atencioso com o que você está propondo, como ele ouve, tá? Ele não é aquele cara que passa o carro adiante dos bois. O Ney é aquele cara esfuziante, tá? Compara um com o outro, você sente como um vive e o outro representa. Uhum. O Richelli parece ser uma pessoa muito curiosa, né? Muito, Me passa muito essa impressão. interessante a pessoa. Eu admiro muito sabe, essa natureza do ator aí, nesse tom, entendeu? Quando ele é ele. Ele não abdica dele, sabe? Dele, o ser humano que ele é. Sim. Ele não representa, ele é. Uhum. E, em geral, o ator, quando está representando, que está trabalhando, ele está renunciando a ele, né? Para ser outra pessoa. Então, isso é uma coisa que certamente tem alguns aspectos que não são muito gratificantes, né? Porque ele deixa de ser ele para ser outra pessoa. Ele falsifica para ele mesmo uma identidade que não é a dele, né? Mas eu acho que quando o ator ele consegue estabelecer um vínculo, um compromisso, sabe, com o ser, ele, observando o personagem, mas trazendo um pouco do personagem, mas se doando ao personagem, sem representar, o Richelli está aí nessa categoria. Sim. Tem um aspecto no filme também, Walter, que é uma luta intraclasses, né? O Rufino, que é o personagem do Neila Torraca, é como se fosse o mais rico, né? Que explora aqueles que são mais pobres. Era muito eles... mais. Isso tinha muito mais no filme. Entendeu? Tinha mais ainda. Muito mais. Tinha, por exemplo, uma ação que o Barreto não concordava com aquilo. Volta, cuidado, você está mexendo num território da mágica. Você vai colocar isso, porque eu fiz uma cena em que os capatazes do Neila Torraca invadem uma aldeia de pescadores e queimam a aldeia. Aí o Barreto foi me dizer, volta, não mistura esse negócio, cuidado com isso aí, que você vai quebrar a mágica. Mas e você estava preocupado com a mágica, Walter? Você estava preocupado com a mágica ou foi uma coisa que acabou tomando a proporção? Eu ouvi o Barreto, eu entendi essa opinião dele, porque isso não estava no roteiro. Entendi. Isso, durante a filmagem, eu fui fazer num lugar ali em Paraty, onde tinha havido coisas desse tipo. Quando fizeram a estrada Rio Santos, esse território onde a Rio Santos passa é um território, é uma nação caiçara, entendeu? Era um território fechado, onde o que tinha era montanha, a parte populosa que está à margem da Rio São Paulo, entendeu? A montanha, a mata e depois o mar. É isso. Entre a mata e o mar estavam os caiçaras. Então, quando a Rio Santos passou por ali, houve uma especulação, entendeu? Dos terrenos, etc. Essa era uma área não tocada. E foi uma tragédia. Então, muita coisa se perdeu, entendeu? E eu estava exatamente num lugar, Trindade, que tinha tido batalhas ali. E eu fiquei impressionado. A Cássia, por exemplo, ela foi fazer o laboratório dela de compreensão da vida do pescador ali. Eu mandei ela para Trindade. Então, interessante, hein?
Então, a gente trouxe aquelas histórias, aquilo enriqueceram muito a nossa compreensão. Sim, com Dali do certeza. local onde a gente estava filmando. Entendeu? E eu acabei fazendo, improvisei coisas que incorporava aquela memória. Entendeu? Quando eu mostrei para o Barreto, ele não estava fora do roteiro. Era um improviso meu. Aí ele não gostou, ele veio dizer, não mistura não, porque você vai entrar no território, entendeu? Um território Já que muda não é muito. o pressuposto da história do filme, entendeu? Eu entendi, claramente. Eu falei, não, eu estava querendo ver se isso dava mais, reforçava algum aspecto de interesse social do filme. Aí são as dúvidas e contradições de toda uma geração que começou, e eu me incorporo a isso. Então, uma geração que começou a querer dar um sentido de procurar a identidade brasileira e as contradições da nossa sociedade. Sim. Né? Tudo isso está muito na minha geração, que vê o Sem cinema dúvida. fazendo essas perguntas. Então, eu acabei caindo nessa. Mas eu entendi quando ele falou. E você vê que o filme está muito impregnado de uma mágica, assim, Sim, sem dúvida. Então, eu achei que ele tinha razão. Mas Eu na sua trajetória também tem essa... Oi, perdão, pode eu falar. não deixei de fazer aquilo que estava me torturando, entendeu? Me fazendo perguntas a Sim. respeito do lugar onde eu estava vivendo, né? Fazendo filme. Você acaba se relacionando com o mundo, né? Porque você está ali. Sim. Hoje você está... Hoje na sessão agora, você está num clima meio Murnau, com essa coisa entre o vermelho e o negro atrás. Que bom! Tá estiloso, tá estiloso. Eu sou um apaixonado. É um cinema novista misturado com mix de exatamente. referências. Eu sou menos cinema novista do que um fã do Murnau. Isso, boa definição. Juro que eu sou. Juro que eu sou. Porque na sua trajetória tem muito isso, né? Para quem não estiver entendendo, a gente está falando com um representante de primeira ordem, primeiríssima categoria do cinema novo, no cinema brasileiro, mas é sempre muito empobrecedor e burro a gente tomar um rótulo pelo rótulo, né? Na verdade, são pessoas que conviviam, cada qual com o seu estilo, com a sua vida, com as suas propostas. Houve vários cinemas novos. Né? Houve vários cinemas novos, sim. Ainda bem, porque a gente poderia cair numa camisa de força. Certamente poderia cair numa camisa de força. Mas eu fui criado dentro do cinema, da sala de cinema, entendeu? Eu originariamente era um espectador de cinema, entendeu? Que cada vez ia mais se aprofundando naquilo que estava fazendo. É muito uma cara da sua geração, né? Essa geração final dos anos 30, início dos anos 40, a infância de vocês foi no cinema. Não tinha televisão. Uma boa parte, não tinha televisão. Não tinha televisão, então era o cinema. O cinema aqui era o cinema fantasioso, é o cinema da mentira, o cinema americano. É isso. Um pensamento político, um raciocínio que incluísse uma visão da sociologia, da política, do comportamento humano, entendeu? Surgiu para nós na sala de cinema. Aqui, submetidos a essa coisa hegemônica do cinema americano, surgiu no pós-guerra. Porque aquelas pessoas que viveram isso na década de 30, elas ficaram afundadas naquela alienação americana. A gente teve o privilégio de ser beneficiado pelo neorrealismo italiano, entendeu? Pelos movimentos que transformaram o cinema, pela falência do cinema pela falência do cinema, sim. Pela renovação da linguagem do cinema.
né, que começou a acontecer. E no Velho Vague não aconteceu só lá, foi no mundo inteiro aconteceu. New Cinema, Nueva Ola, e assim por diante, no Japão, em qualquer lugar. Houve isso, uma renovação. E você, criança, tinha essa perspectiva de trabalhar com o cinema? Ou você já Sempre, tinha sempre, sempre? sempre, sempre tive. E aí você começa primeiro escrevendo, né? Primeiro escrevendo, primeiro fazendo. Você sabe que meus primeiros filmes foram feitos em papel de seda, assim que eu desenhava Olha, com lápis e aí passava dentro de uma caixa que eu fiz uma tela, botei consegui ah, uma luz forte com uma lente, entendeu? E eu iluminava esse papel, não projetava não, iluminava o ah, papel e ficava assim, ó, fazendo um carretel, assim puxando, sabe, esse rolinho de papel de seda. Ainda ah, cobrava ingresso, ainda olha, cobrava ingresso. Era uma coisa muito assim, eu sempre tive essa relação assim muito forte com, sabe, eu queria fazer de qualquer queria maneira, fazer, né? fazer. E aí você começa como no cinema, Walter? Eu comecei escrevendo sobre os filmes, entendeu? Uhum, Quer dizer, era o que eu podia fazer, né? uhum. Eu comecei escrevendo sobre os filmes, não só eu, mas muita gente da minha geração começou a O próprio escrever. Glauber, né? O O Glauber próprio Glauber também começou a ver escrevendo. fez crítica. Então, eu comecei assim. Depois eu, eu tive o benefício, a minha geração aqui no Rio teve o benefício de algumas coisas. Uma delas foi um festival, uma série de festivais de cinema, eram retrospectivas gigantescas, organizadas pela Cinemateca do Museu de Arte Moderna Uhum. e também pela Cinemateca Brasileira em São Paulo, e que repetia no Rio de Janeiro aqueles eventos que eles tinham programado lá em São Paulo. Então, houve um festival de cinema americano, houve um festival, quase um ano de festival de cinema francês, houve um festival de cinema italiano, mas eram festivais assim que tinham uma retrospectiva farta do cinema mudo, do cinema da década de 30, entendeu? Não era Uhum. festival de filme de Cláudia Cardinale, não sei o que, não era Aham. novidades do período, não. Eram coisas retrospectivas, entendeu? Do histórico do cinema, desses cinemas, dessas cinematografias. Do cinema soviético, enorme, um festival que durou meses, entendeu? Do cinema polonês. De repente, sabe, a minha procura de filmes, de títulos, começou a ser inundada por sabe, uma quantidade enorme de títulos que Abriram vinham uma janela para você, né? E imensa. aí você foi, né? Por exemplo, a primeira vez que eu vi um filme do Murnau, que foi Aurora, Ah, não. eu vi, Uhum. eu vi numa cópia em nitrato, no museu na ABI. Depois essa cópia só passou uma vez na ABI, porque ela era em nitrato, e para poder repetir a cópia, eles passaram a exibir esse filme no auditório da Embaixada Americana. Aí tinha um projecionista, um americano, que veio especialmente para exibir aquele filme. Eu vi aquele filme umas 3 ou 4 vezes nesse período e fiquei absolutamente Com a Aurora também eu tenho uma experiência assim, muito fascinado. particular. Eu lembro de ter visto na Cinemateca Brasileira, aquele dia de frio em São Paulo, e é um templo sagrado, né? Embora É, hoje esteja aí a duras penas, mas o fato é que a Cinemateca é um patrimônio brasileiro. E é, é uma sensação divina, o filme é belíssimo, né? Eu fico lindo. imaginando vocês vendo isso nos anos 60, Eu né? já conhecia, eu já conhecia uma coisa do Murnau, que era o Tabu, que eu vi em Uhum. cineclube. Eu vi em cineclube, mas nada é comparável à Aurora e o Nossa, impacto da Aurora, né? sim, sim, sim. Muito lindo demais.
E E uma não só, cumplicidade, né? Porque vocês viam juntos, era aquela experiência do cinema mesmo, na sala, com um monte de gente, um espírito de cinéfilo, né? Um espírito de gostar de estar ali. o cinema está aí, exatamente aí. Uhum. A experiência da geração de vocês foi muito forte nesse sentido, uniu almas e Muito. trajetórias, né? Tem um artigo escrito pelaquela historiadora crítica, foi crítica do New York Times há muito tempo, escreveu um livro sobre Cidadão Kane, Pauline Kael. Pauline Kael. Uhum. Essa mulher, ela fez um artigo uma vez muito interessante, um raciocínio sobre cinema muito interessante, que se chama Trash, Art and the Movies. Lixo, arte e filmes. Então, ela diz assim, a gente entra no cinema com aquelas pessoas que a gente mal conhece, nem conhece. Está assim ao lado dessas pessoas e começa a ver toda aquela clichêria, entendeu? Aqueles lugares comuns, aquela história que se repete de filme para filme, aquelas sequências cheias de lances que são apropriados para provocar o interesse do espectador, do público, do lixo. Quando termina o filme, a gente vai lá para fora, começa a conversar sobre o filme, na marquise do cinema, trocar ideia e mostrar como nós vimos o filme. Cada um de nós fala às vezes, um filme que o outro não viu. Sim. E aí nasce o cinema. Acho que não lindo isso. Sim, O sim. cinema existe depois. Depois do filme, né? Como ele está se processando dentro de você. Né? É muito lindo, sim. Muito lindo isso. Definição muito linda. E a gente Dani, muita gente ainda vive isso, se bem que a gente está às vésperas. Espero que não seja, que não aconteça isso, mas a gente está às vésperas de não ter a grande sala, o templo, onde a gente possa ver em comum junto com o público e ter essa emoção coletiva. Né? E isso é dramático. Isso, eu acho que isso pode mudar realmente o olhar para o cinema. Agora, a minha geração ela se beneficiou muito disso, sabe, de acreditar na mágica. Né? Na mágica do cinema. É uma geração de quem viveu antes da televisão, que viveu, sabe, esse momento maravilhoso de ver coisas que você não está habituado a ver. Eu fico imaginando uma pessoa lá numa seca lá do Piauí, entendeu? Vendo neve caindo. Olha que choque cultural. Não. Você tem a oportunidade de ver o mundo. Isso era o cinema. Era uma janela para você ver o mundo. Uma coisa que às vezes você jamais sairia daqui para ir lá ver. Sim, sem dúvida. A gente estava falando dos primórdios, e você falando isso da neve, eu lembrei do Nanook of the Forest, né, do Robert Flaherty. Lá dos primórdios do cinema, a sensação que as pessoas devem ter tido, né, de ver uma vida, um troço totalmente louco, né, para eles, né? No dia que a gente está muito domesticado, né? Porque a gente está em 2020. No dia que exibiram que os irmãos Lumière... Não consegue entrar na cabeça. Que as pessoas saíram correndo achando que fossem ser atropeladas pelos trens. O trem vai vir em cima de mim. Mas isso, de alguma maneira, foi... Né, em outra medida, em outra maneira, sim, durante muito tempo, né? E também os mitos que o cinema foi criando com personagens, atores, figuras fabricadas dentro da indústria sim. E que tinham um significado extraordinário como elementos de atração, né, da confiança e sedução, né, do imaginário popular. E a gente conviveu isso, e não foi só a minha geração. Não. Vocês em Minas
fizeram coisas. Vocês fizeram, né, com o Ciro Siqueira, com o pessoal da revista de cinema. Como eu adorava aquilo. Sabe, o que representou aquilo para a gente pensar o cinema. Sabe, era uma coisa que havia uma irmandade a respeito disso, sabe? Uma irmandade. Você era capaz de reconhecer o caráter de uma pessoa pelos filmes que ela gostava. Havia isso. Havia isso. Ô, Walter, vamos abrir agora para perguntas, né, Dani? Não, por favor. Porque Vamos. nesse espírito justamente de irmandade, eu acho que está um papo tão delicioso, tão gostoso. Eu queria ouvir outras pessoas com a gente. Tá, vamos, por favor. Vamos embora. Adilson Marcelino. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Walter, queria te fazer duas considerações. O trailer do Hélio Boto, eu acho um dos mais lindos do cinema brasileiro. Eu me lembro que ainda na época de cinema de rua, eu vi o trailer, que tinha lá a Tereza chamando o Boto, né, batendo ali no coco, tinha aquela Noite Americana com a Corina. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa parceria aí com o Farcas. E a outra coisa é uma pergunta se sua obra tem a possibilidade dela ser restaurada. Por exemplo, eu acho que você fez um dos 5 filmes brasileiros mais modernos da nossa história, que é o Líder do Delírio, por exemplo. E eu adoraria rever o Joana Angélica, por exemplo, numa cópia boa e tudo, aí queria saber isso de você. A respeito da minha relação com o Pedro, eu tenho uma tal intimidade hoje em dia com o Pedro, sabe, eu converso com o Pedro olhando só, sabe, quase. O tempo inteiro a gente brinca, o tempo inteiro. Então, há uma cumplicidade entre nós assim, muito grande. Na luz, eu me meto na luz dele, ele se mete em coisas minhas. Sugere coisas, eu sugiro coisas para ele. Não assim, publicamente, no ouvido, né? Mas no outro dia eu falei isso no último filme que a gente fez, quando a gente se despediu, eu falei, pô, Pedro, eu não sei se eu consigo fazer filme sem você perto, porque eu me dou bem com ele, me dou de humor, morro de rir com ele e ele comigo. Entendeu? A gente tem um humor muito próximo. E isso, no momento do trabalho, é muito rico, entendeu? Porque eu sou um cara que eu gosto de improvisar. Entendeu? Eu gosto disso. Eu me sinto, sabe, mais vivo improvisando, correndo risco. E o Pedro é aquele cara que não teme. Eu acho que ele não faz esse tipo de coisa com ninguém, entendeu? Eu acho até que ele já me disse isso. Ele não faz esse tipo de coisa porque as pessoas desenham aquilo, são muito rígidas com aquilo que pretendem e não arredam pé daquilo que já se determinaram a fazer, entendeu? Então, eu estou diante de uma dificuldade, eu vou me virar dentro da dificuldade. Isso é uma herança que talvez venha dos primeiros anos do cinema novo. Né? Você não tem nenhuma maneira de produzir aquilo, você se inventa fazendo. Eu acho que eu guardei isso. Eu gosto de correr o risco daquilo que eu estou fazendo. Eu me sinto mais vivo fazendo isso. E ele é muito cúmplice nisso. Por isso que eu digo que eu não sei se eu saberia fazer isso com outra pessoa, se a outra pessoa não ficaria intimidada. Eu acho até que na Ostra e o Vento, né, Walter, fica muito clara essa parceria de vocês também, a Ostra e o Vento. Direto, uma inocência.
Grande Inocência foi o primeiro filme que nós fizemos juntos, entendeu? E eu chegava para o Pedro e falava assim, ó, Pedro, é o seguinte, ó, a minha compreensão da luz dessa cena é essa aqui. Aí botava em cima dele uma luz meio vermelha, sabe? Rembrandt. Um desafio para o iluminador. E ele ficava fascinado com aquilo. Todo dia eu vinha com uma provocação dessa. Entendeu? Como eu tenho uma coleção de coisas de cartões postais de museus, que eu, né? Todas as minhas viagens eu sempre vou a museus e coleciono aquilo. Eu ia, no Inocência, eu me detinha exatamente na provocação dele. E ele é muito acessível a isso. Eu não sei se outros seriam tão acessíveis quanto ele. Com relação a fora o humor dele, né? É feito, sabe, é quase uma coisa como se fosse um parente meu. Entendeu? Ele tem um conhecimento de mim, assim, do meu humor, me sacaneia o tempo inteiro, viu? Então, é uma brincadeira. Então, o momento de estar trabalhando também tem um prazer lúdico, sabe? De brincar. E isso é muito bonito acontecendo, entendeu? É muito bonito, é prazeroso estar fazendo isso. Quanto à preservação dos filmes, eu espero um dia poder encontrar recursos ou um produtor que queira patrocinar isso, entendeu? Eu acho que isso é um drama dentro do cinema brasileiro, porque a gente não tem... a Cinemateca está virando... Né? Eu, no outro dia, sugeri o seguinte, olha, não tem como a Cinemateca sair dessa crise, então a melhor maneira é o seguinte, pegar o acervo inteiro e doar para a Cinemateca de Bolonha, para a Cinemateca, o Instituto Murnau, e assim por diante, entendeu? Porque isso não pertence a gente, pertence a todo mundo. Essa experiência que aconteceu aqui no Brasil é uma experiência muito curiosa dentro da cinematografia mundial. Não vamos diminuir isso em termos de o valor ou não desse cinema. Não, é um espanto, muitas vezes, que tem acontecido isso. A gente estava falando do Mário Peixoto. O Limite é um espanto. É um espanto ter existido aquele filme naquele momento, com aquele tipo de provocação, entendeu? Do Brasil de 1930, né? Calcula. Não é só o cara existir, mas O cara vem o ecossistema encharcado de avant-garde, vem para cá. Exatamente. Tem essa coragem, um garoto. Isso se repetiu em algumas vezes, entendeu? Entre nós. Se repetiu algumas vezes. Então, e esse repertório, onde vai parar, entendeu? Então, meus filmes fazem parte desse repertório. Eu tenho, sei lá, toda vez que eu posso, eu procuro isso, mas eu nunca encontrei, entendeu? Alguém que... Agora, há pouco tempo, eu conheci um cara chamado Lino, que está fazendo um trabalho, ele fez um documentário sobre o Festival de Brasília, e ele é muito próximo da Paloma Rocha, filha do Glauber. E a Paloma me ligou a respeito disso. Ela falou, Walter, tem o seguinte, o Lino, ele adora a Lira do Delírio. Ele está me ajudando a preservar, fazer um restauro do Deus e o Diabo. Queria que você visse o Deus e o Diabo. Aí ele pagou uma passagem, eu fui lá em São Paulo para ver o último restauro do Deus e o Diabo, que está lindo. O restauro está lindo. Muito bonito mesmo. O filme, sabe, nunca vi tão bonita, sabe, a cópia. O contraste dela, entendeu?
Eu nunca tinha visto daquela maneira. E ele falou que eu fiquei curioso, falei assim, pô, que ele queria fazer uma coisa semelhante com a Lira do Delírio. Mas já está engatilhado de fazer, Não, Walter? ele falou, Ficou meio... um papo aqui, não sei se é verdade. Será uma A coisa de oportunidade uns fantástica. 2 anos atrás, houve um restauro de uma cópia, não de uma cópia, mas uma copiagem do Brasil ano 2000, que foi feito com correção de cor pelo Laurinho Escorel, entendeu? Eu depositei o negativo do Brasil ano 2000 na Cinemateca Brasileira. Só que o Brasil ano 2000 foi um filme que foram tiradas, acho que 6 ou 7 cópias do filme. O filme não teve uma saída no Brasil. Nem em Belo Horizonte ele não passou em Recife, ele passou em Porto Alegre, São Paulo, e foi interditado. E nunca mais passou. Eu peguei o negativo do filme e depositei na Cinemateca Brasileira. E esse negativo estava absolutamente intacto, graças a Deus. Muito bom. Intacta. Aí foi tirada uma cópia, o Laurinho fez uma correção das cores, foi tirado, e o Laurinho falou para mim, falou, cara, esse negativo está zerinho. E eu fiquei tão feliz com aquilo, porque, sabe aquele filme que virou uma cobrança de você com você mesmo? Assim, por que eu não consegui mostrar o filme? Entendeu? Ficou entalado aqui, né? O filme saiu do Brasil, foi levado para o Festival de Berlim, ganhou um Urso de Prata, entendeu? E eu não consegui exibir o filme aqui. Anos depois, assim, muito tempo depois, foi exibido na TV, uma cópia 16mm, foi exibido na TV educativa uma única vez, exibido ali. E sem cortes, porque o filme não foi exibido porque tantos eram os cortes que era impossível assistir o filme numa cópia em 35, entendeu? Porque ele ficava pulando, entendeu? Porque eu não cortei no negativo, eu cortei nas cópias. Ele ficava pulando. Mas, enfim, meu desejo, eu espero que... Às vezes tem alunos meus, pessoas que gostam desses filmes e que são amigos, e, enfim, que falam insistentemente comigo isso que você falou para mim, Adilson. Entendeu? E são pessoas que aparentemente, assim, na conversa, parece que vão tomar a frente disso para fazer. Sozinho não dá para você fazer. É muita coisa. Não só a questão dos custos disso. Entendeu? E hoje em dia as possibilidades vão ficando cada vez mais complicadas, porque antigamente você tinha a Petrobras, você tinha recursos que vinham de áreas de fomento, entendeu? De preservação cultural. E hoje em dia essas torneiras estão fechadas. Calcula que querem fechar a própria Cinemateca. Calcula um filme. Pensar na preservação. Se houvesse um projeto assim, sabe, de banco, sabe, mas não existe esse. Quando a gente vê, ontem eu estava vendo no jornal a grande notícia era para a gente tomar conhecimento de que não houve um incêndio criminoso no Museu Nacional. A minha pergunta, vendo aquilo, era o seguinte: o que vai ser feito daquilo? Era isso que eu queria saber. Estou nem aí para saber se foi criminoso ou não. Ou não. Pois é, já passou disso. Eu quero saber o que vão fazer daquilo. Claro. Não, nem se falava nisso. Entendeu? No entanto, quando houve o incêndio lá na Notre Dame, vários
muita gente afortunada aqui no Brasil se cotizou e mandou dinheiro para lá, para o restaurante. Mas não há esse raciocínio entre nós, entendeu? A gente não... Ô, Valtinho, uma das inquietações nossas, assim, das conversas que eu sempre tenho com o Hernani Hefner, da Cinemateca do MAN, é a questão da difusão e da preservação, né? O compromisso da difusão com a preservação também. E aí, em 2015, a gente faz um acordo com um banco aqui, o BDMG Cultural, e fala, olha, tem um acervo de filmes mineiros que estão na Cinemateca do MAN, e se a gente não fizesse nenhum tipo de iniciativa, esse filme ia se perder. E aí, a fila dos filmes, o primeiro era Tostão, a Fera de Ouro, de 1970, do Paulo Lander e do Ricardo Gomes Leite. E aí a gente conseguiu o patrocínio, verba direta do banco para fazer esse processo de restauração do filme. E aí a gente tem vários parceiros, né? Que era a Labocine, a Silvia da Labocine, a Rob Filmes, que refez toda a banda sonora do filme, que foi a primeira trilha sonora do Milton Nascimento e do Fernando Brant para o cinema. E aí a gente consegue recuperar o filme, né? A gente faz 2 cópias em 35 e as cópias digitais do filme, né? A gente deixou uma beta digital, enfim, a gente coloca o filme em vários suportes. Mas depois, o segundo filme que a gente tenta restaurar era Rebelião em Vila Rica, do Geraldo e do Renato Santos Pereira. E a gente não conseguiu restaurar porque o filme estava na Cinemateca Brasileira. Era daquele acervo da Vera Cruz, que não podia mexer em hipótese alguma, aquela confusão que teve do acervo há uns anos atrás na Cinemateca, e a gente teve que devolver dinheiro. A gente devolveu o dinheiro para o banco. E é o que mais dói a gente não poder trazer esse filme de volta por causa de burocracias, enfim. Mas é uma grande questão nossa, é o compromisso da difusão com a preservação. Tem Noites do Sertão, Cabaré Mineiro. Sim. Esses filmes não podem morrer, esses filmes têm que ser preservados. Né? E a gente sempre fala, né, o compromisso da difusão com a preservação, né? Não existe a difusão sem a preservação. Fundamental. E eu acho que é por isso que a importância do curta nesse sentido, sabe, da gente resgatar esses filmes, e, enfim, né, André, da importância de reforçar dúvida, essa Dani, filmografia. Com certeza, sim. Acho que a gente pode até aproveitar o gancho. Tem que ser digital agora. A gente pode até aproveitar o gancho, né, Dani? E assim, no início a gente falou do Saulo refazendo o limite, né? E a gente percebe que, na verdade, é uma coisa cíclica, né? Porque, claro, de alguma forma, esse suporte acaba se perdendo. E tem sempre que ter gente engajada em querer manter isso vivo. Senão morre mesmo, né? Porque é um fenômeno, é um produto que está ali, pode morrer. Mas só que ele não é só um produto, ele é um patrimônio, né? Tem uma coisa muito intangível. Eu preocupo também com o Chico Rei, porque o Chico Rei é um filme que teve uma saída muito complicada, com os problemas que houve ali, e é um negativo certamente de muito boa qualidade, que não foi tão usado assim, né? Mas é um filme não visto. Quando ele passou na televisão, eu digo isso assim, porque me espanta isso. Não sei se é porque é um filme sobre negros, nesse país racista, entendeu? E ele passou num dia, eu não sei o ano, mas ele passou num dia 13 de maio, de tarde, na TV Globo. Acabou. Nunca mais foi mostrado, quer dizer, eles compraram o filme para exibir e não exibiram. Foi exibido num dia 13 de maio. Hoje em dia já nem existe mais o feriado
13 de maio. Né? Nem existe mais isso. Acho que só para Toda reforçar, aquela Valtinho, luta, né? Toda aquela luta pela abolição não tivesse o grande significado. O significado não foi só libertar quem não foi libertado, porque não foram libertados até hoje, os negros, entendeu? Mas a luta para libertar. Isso é o que a gente comemora no 13 de maio, a luta. Não foi a libertação. A libertação não houve. Eles estão enfavelados aí. Né? São cidadãos que vivem uma guerra. Né? E a cópia está na Cinemateca, Valtinho? Tá na E Cinemateca. não te bate um aperto de pedir essa cópia de volta, não? Pela situação da Cinemateca? Para onde? Eu vou botar no meu apartamento? O que eu posso fazer? O MAN está lotado também. Né? Ele vai se deteriorar aqui. O que eu posso fazer? Eu acho que a Cinemateca, num caso assim como esse que está acontecendo, ela devia doar esse patrimônio, esse acervo, para quem possa fazer. Para o Uruguai, para a Argentina, para a Cinemateca de Bolonha, para a Cinemateca Francesa. Entendeu? Exportar isso. Se não dá para a gente preservar, tem quem preserve. Todo cinema sueco, todo cinema inglês, todo cinema francês, todo cinema italiano, todo cinema europeu de qualidade, todo de qualificação, está preservado. Está preservado. É impressionante como eles cuidam disso. Todo cinema, os filmes, as cópias dos filmes do Murnau são lindas, tudo preservado. Todo o cinema mudo italiano possível, o que se salvou, além dos riscos do nitrato, tudo preservado. A gente passou um dia inteiro na Cinemateca de Bolonha, quando a gente levou o Tostão à Feira de Ouro para ser exibido na Itália, e a gente trocando, enfim, as figurinhas de preservação, mas a gente era tão distante da realidade deles, assim, e eles custavam a entender por que a gente não preservava nossos filmes. Era tão surreal na cabeça deles. Mas a preservação, quando o Brasil foi descoberto, eles já preservavam. Eles têm isso, é cultural deles, entendeu? Eles convivem com isso. Então, nós não temos isso. Isso é uma coisa... É horrível que você tem que conviver com esse desastre iminente. Vai acontecer, eu não sei como conseguir salvar. Como é que eu vou salvar? Será que eu vou ter que salvar também? Entendeu? Será que cabe a mim ir lá salvar? A obra do Joaquim Pedro, se não fosse a Alice, a filha de Joaquim, teria sido perdida. Você já pensou que prejuízo horroroso existiria se a gente não pudesse ver Os Inconfidentes, se a gente não pudesse ver Macunaíma? Você já pensou que horror? Entendeu? Se não fosse a filha, não haveria. Como se não fosse a Paloma ou o filho e a filha do Leon, entendeu? A gente teria eles, entendeu? Calcula um filme como São Bernardo, entendeu? As condições Nós exibimos a cópia, maravilhosa. As condições de preservação no Brasil são as piores possíveis. A primeira coisa que fazem na Cinemateca, aqui no Rio de Janeiro fizeram isso, hoje em dia estão melhor. Segundo o Hernani, a Cinemateca está se reerguendo. A Cinemateca aqui. Mas em São Paulo, a primeira coisa, como aqui já tinha ocorrido, é desligar o ar-condicionado. Os filmes viram água. Uma coisa tão criminosa. Eu acho muito louco você botar uma cinemateca na beira do mar, né? Também. Não, né? Aquilo ali é tão maresia ali,
com os filmes, aquilo ali é Exatamente. tão muito surreal, assim, pelo amor de Deus, gente, não bota do lado, você tá do lado do mar, assim, você tá colado Agora no mar, então ela vai sair dali e ela vai para uma outra área no centro da cidade. Ela não vai ficar ali. O que não significa tanto assim, porque toda aquela área do centro da cidade já foi mar. Então, se vier um tsunami, não leva tudo. Valtinho, só para te informar, a gente fez uma cópia do filme em DCP. Assim que essa loucura dessa pandemia passar, a gente envia essa cópia em DCP do filme, tá bom? A gente não consegue restaurar, mas o DCP você vai ter. Mas eu acho que A os gente filmes conseguiu. vão ser restaurados assim, eles vão ser restaurados digitalmente. A gente não vai ter mais isso. Aquilo que você conseguiu com o laboratório, a Labocine, você não conseguiria agora, porque não existe mais. A restauração tem que ser digital. Digital. A obra do Humberto Mauro toda, quando você vai ver aquelas restauros, entre aspas, entendeu? Que foram feitos lá no CTAV, é um vexame aquilo. Os filmes do Mauro são extraordinariamente bonitos, visualmente. Lindos, visualmente lindos. Fotografia em preto e branco, assim, de um nível extraordinário do Zequinha Mauro. E você olha ali naquelas cópias que originalmente foram feitas para VHS. Nunca fizeram um restauro digital digno daquilo. Toda a obra do Mauro ela não existe. É um fantasma. Calcula isso. O próprio Limite não tem, a gente não vê ele em Blu-ray. Não. A gente não vê ele em Blu-ray. O Ganga Bruta ainda se discute, a filha do Ademar Gonzaga ainda acha que não deve ter um restauro, não sei com a autorização dela. Aí entra, sabe, um território de insanidade, entendeu? E aonde está esse filme? Como é que está esse filme? E por falar em território de sanidade, assim, é só para dar um parêntese, porque a gente precisa terminar também. Logo em seguida, depois que a gente restaurou o Tostão à Fera de Ouro, a gente ganha esse prêmio na Itália pela restauração do filme, mas logo em seguida a família proíbe qualquer tipo de exibição. Então, a gente teve todo um trabalho de restauro para o filme voltar para a gaveta por causa da família. É um processo bem doído. A gente teve convites para exibir em Berlim, em Beijing, em festivais de cinema, de esportes, que a gente faz parte de uma federação italiana, e eles foram recusados, a família recusou. Então, essa pessoa guardou o filme e não exibe mais. É a grande tristeza nossa, né, de ter botado ele no mundo, mas ele está enclausurado. Eles têm um argumento? Eles acham que a pessoa tem que, enfim, para poder exibir, tem que pagar um preço absurdamente insano. E aí ninguém tem. Uma fortuna na mão que eles um dia vão ficar milionários exibindo. E eles falam que esse filme, enfim, foi um filme que a família penou muito, que a família vendeu a casa, enfim, perderam muitos bens. Então, acho que acabou virando uma mágoa para eles, né? E aí, infelizmente, o filme vai para a gaveta de novo. É vingança, né? E não é dos diretores, porque um diretor já é o irmão dele, né? Que eu detenho os direitos. Se o irmão tivesse vivo, com certeza o Ricardo Gomes Leite nunca faria isso, nunca deixaria um filme dele na gaveta. Mas a família, infelizmente, né? É esse legado que a gente deixa também, né? Dos filmes que a gente exibe, né, Andréia?
A gente tem que A vida negociar com real muitas se impõe, famílias. né, Dani? A vida real é A mesma essa. coisa com o filme do É um debate Maurício, muito Vida rico. Provisória, que também vivi isso. Também está na mesma mão dessa pessoa. É uma pena. É uma pena. Que loucura. Mas não é Mas só ela, não, são várias. Eu falei da Alice Gonzaga. Mesma coisa. Como é que ela se mete a querer impedir que exista? Tem coisas que deviam ser tombadas. Entendeu? Não pode ter essa voz determinante, autoritária, impedindo. São coisas, são patrimônios da cultura brasileira. Uma pessoa lá com a sua idiosincrasia não pode impedir a existência daquilo. Aquilo existe. Não? Calcula se vier uma parenta lá do Mário Peixoto e dizer que vai ganhar. Não. Então não pode tocar nisso aqui. Calcula. essas são as nossas lutas, né? As lutas da difusão, da preservação, enfim. A gente está vivendo tempos Quer dizer, eu insanos. estou aqui pensando se eu não vou ter um parente que vai criar um empecilho para o restaurante. Conversa antes, hein, Walter? Pelo amor de Deus. Deixa tudo assinado. No meu testamento, eu posso nomear uma pessoa para evitar essa rasteira familiar. É dose. É dose. Não? E existe, né? É dose. Eu vou tentar armar esse plano. Gente, eu acho que para quem viu hoje a sessão, acho que foi uma experiência muito rica, para mim, pelo menos foi. Sou muito grata à Daniela, ao Walter, a Dilson, querido, que também está presente. A gente começou falando. A gente vai passar. A gente vai passar, 14 de outubro. A gente começou falando de restauração, falamos de magia do cinema brasileiro, falamos de Lima Barreto, falamos de Cangaceiro, falamos de Murnau, falamos de cinema novo, voltamos de volta para a restauração, mas eu acho que fica essa mensagem muito bonita, muito sólida, de que o cinema ele tem tantos fenômenos dentro dele, que é uma loucura dar conta de tudo isso, mas, no entanto, é aquele bichinho que morde, que pica e que fica aquela ferida ardente que a gente gosta de que fique ali doendo sempre, né? Então, eu deixo esse beijo muito grande para você, Walter. Olha, foi um prazer André, assim, conversar contigo. André, deixa eu te dizer uma coisa. O filme, eu fiz o filme, mas o filme eu não fiz na intenção de pertencimento. Eu fiz para as pessoas, entendeu? Eu não faço para o meu umbigo. Nunca fiz, entendeu? Minha intenção fazendo filme é que ele vá para outras pessoas, porque eu sou fiel ao espectador que eu fui e que sou, entendeu? Sabe, o filme, em algum momento ele me pertenceu, mas ele pronto, ele não me pertence. Eu não posso ter essa propriedade. Ele pertence aos outros. Isso não é uma renúncia. Não é uma renúncia, entendeu? É uma maneira de entender que eu me sinto melhor que seja assim. Olha, Walter, essa é uma das sessões mais bonitas que eu tive a experiência de participar. Dani está chorando, eu estou aqui me controlando. E que bom que a gente esteve aqui junto hoje. Isso está registrado e é isso aí. É isso aí, viu? É isso aí. Lembrando a todos que Ele e o Boto vai ser exibido em 14 de outubro, juntamente com essa conversa, que foi uma conversa tão mágica e tão simbólica. Valtinho, a gente tem muito orgulho de exibir tua obra. A Lira do Delírio foi uma das sessões mais incríveis que a gente viu.
Foi uma Copa em 35. Foi. Que lindo. E assim, eu tenho certeza que, de uma forma ou de outra, a exibição do Boto, mesmo sendo no virtual, vai ser linda também. E que lindo poder conversar contigo e poder registrar esse momento, enfim, e deixar na memória. Vocês, viu? Oi? Que lindo estar falando com vocês. Eu estou super emocionada aqui. Eu acho que foi o webinar mais emocionante do curta-circuito. Viva o cinema brasileiro. Viva Walter Lima Júnior. Viva a gente, entendeu? Que gosta de cinema, né? Que acredita que, né? Que é uma ponte para conhecer lugares, gente, tá? Culturas. Né? O cinema é uma janela. Né? Para quem está na janela agora nessa pandemia, tem um filme permanente ali, né? Cinema é isso. É tanto. E cinema é resistência também, né, Valtinho? A gente está aqui resistindo, né? Eles podem tentar matar a gente, mas a gente não morre. Cinema não é só janela, é porta também. Né? É caminho. Sim. Cinema é lindo. Obrigada mesmo. Um beijo para vocês. Obrigada. Obrigado mesmo. Foi lindo, beijo. Eu quero o catálogo. Hein? Pode deixar, eu te mando tudo. Concorrido, hein, Dani? Te mando o pacote, te mando o catálogo, DCP, te mando o vídeo também, te mando tudo. Tá bom. Beijo grande, obrigada. Obrigado a você. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Obrigado. Amanhã tem mais, gente. Obrigado. Amanhã tem Fernando Oriente para falar de Carlão Reichenbach. Incrível. Filme Demência. Um beijo. Tchau. Até amanhã. Gente. Beijão. Obrigada, Valtinho. Obrigado a vocês.